Zanca Palestrante aqui sobre como vender em época de crise, né? Você trabalha com vendas? Qual tipo de produto você vende? Quais são as suas dificuldades hoje na hora da venda? É abordagem? É fechamento? É o que? Negociação? Mas você, como tem passado aí as suas vendas através dessa crise, ou suposta crise, porque eu acho que ninguém está em crise. Não, nós não estamos em crise. Na verdade, a crise está na consciência, na cabeça de cada um. Na verdade, o que você acha? Será que nós estamos em crise mesmo? Né? Como que está sendo as suas vendas? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Fechamento, negociação. Hoje, quando se fala em crise, né, como eu disse no começo da live, eu acho que a crise ela está na cabeça de cada um. Eu acho que a crise está na cabeça do vendedor, né? Porque existem muitas possibilidades no mercado hoje para vendas, e venda de qualquer produto para qualquer pessoa. A questão é que energia você está absorvendo, as energias boas ou energias ruins. Aquelas energias onde todo mundo fala, tá ruim o negócio, não vai, a situação está difícil, o governo não ajuda e as coisas não andam. Como é que você está reagindo a essa notícia? Ou você está dando ouvidos para aquelas pessoas, não, olha, vamos em frente, o negócio está ruim para um, mas para nós está bom, e vamos continuar vendendo, porque aí as coisas vão rolar, vão começar. Então tudo depende da energia que você absorve. Como é que você está absorvendo essa energia? Então, se você está pendendo para o lado negativo, com certeza você não vai conseguir vender. Principalmente se tiver na sua mente que nós estamos em crise. Na minha cabeça, nós não estamos em crise. Depende muito de cada um, depende muito do trabalho, pois é na crise que nós temos que trabalhar mais, é nos momentos difíceis que nós temos que colocar metas, objetivos, porque as dificuldades, não sei se você sabe, muita gente entende que as dificuldades, os problemas, elas servem para nos colocar para frente, elas servem para que a gente possa aprender com elas e então passar e atingir nossos objetivos. Então a crise em si, você tem que fazer uma coisa. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, o professor pegou a palavra crise, tirou o S e colocou um cifrão, e sobrou a palavra CRI, e é justamente nesse momento de crise, onde as pessoas estão achando que estão passando, que nós temos que colocar a nossa criatividade em pauta, colocar a nossa criatividade em ação. Houve momentos na minha vida aí também que eu tive que colocar a minha criatividade em ação. Eu sou vendedor há mais de 30 anos, vendi consórcio, vendi produto químico, já tive uma empresa, tá? E aí chegou um momento que realmente a coisa ficou difícil e eu tive que criar, eu tive que recriar ou me inovar. Ou seja, o brasileiro é bom porque ele é bastante criativo, não é verdade? E eu criei então, pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha feito um jornalzinho de bairro, nunca tinha feito arte na minha vida, então eu criei um jornalzinho de bairro e fui vender os anúncios do meu jornalzinho de bairro, mas não era um jornalzinho qualquer, porque vendas hoje, ele não é você, no meu caso, por exemplo, não era vender anúncio para o jornal. Ele tinha que ter, esse jornal tinha que ter um diferencial, tinha que ter algo a mais, ele tinha que ter algo que agregasse valor, não era apenas um jornal de notícia onde a pessoa colocava o seu anúncio. Então qual era o valor que eu dava no meu jornal? Era simples, eu vendi e vendi bastante, porque todo mundo que anunciava ganhava um treinamento para a empresa. Você anuncia no meu jornal e você ganha um treinamento para os seus funcionários. Olha que legal, agregando valor ao seu produto. Em época de crise, nós temos que fazer isso, agregar mais valor no nosso produto do que as características. O problema hoje em crise é que muito vendedor vende característica e não vende benefício, sendo que o cliente compra benefício, ele compra valor. Anote uma coisa aí, se você tiver com lápis e caneta na mão. Nós, vendedores, nós não vendemos custo, nós vendemos valor. E o cliente não compra valor, ele compra investimento. Então é o que vai trazer benefício para ele. Então ele quer saber se o seu produto é bom para ele, se vai resolver o problema dele. Porque nós, vendedor, acabou, isso não existe mais. Vendedor, nós temos que ser solucionador. Soluciona as dores do cliente. Tá? É isso que acontece. Então hoje, para você fazer uma venda bem estruturada em época de crise, né? Em época de crise,
nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Aprenda a cativar o seu cliente. Conheça o seu cliente antes de vender para ele. Nós chamamos isso de venda antes da venda, que é quando o cliente não compra o produto em primeiro lugar, mas compra você, compra a sua imagem, a sua comunicação, a sua energia na hora de vender, a motivação, enfim, é isso que o cliente compra. É o quebra-gelo de 10 segundos, 20 segundos que você tem que fazer com o cliente, e é aí que ele compra de você. Ele vai te ouvir e acaba então dando a razão, dando ouvidos àquilo que você quer oferecer. Então cative o seu cliente. Por quê? Porque cativar o cliente, hoje em dia principalmente, é muito mais caro do que você manter aqueles que você tem. E em época de crise você precisa manter os seus clientes, aqueles que você já tem, que você não visita há algum tempo, que você vai lá uma vez por mês, liga para ele, usa redes sociais, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram. Hoje as redes sociais estão aí para ajudar o vendedor, o profissional de venda. Então você não pode deixar ou dar vazão para a crise, porque a crise está na cabeça do povo, mas não está na nossa. Porque se a crise entrar na nossa cabeça, nós estamos lascados como vendedor. Não é problema. Então quando você vai para a rua para vender ou atende alguém na loja, não fique ali no balcão esperando o cliente vir até você. Vai até ele na loja. Aborde o seu cliente e saiba fazer uma abordagem diferenciada. Chega de falar, pois não, posso ajudar, né? Hoje o cliente ele sabe de tudo isso aí, ele já está acostumado, isso aí é coisa para ele, ele já não quer nem ouvir mais isso aí. O cliente ele quer se sentir à vontade dentro da loja. Deixa o cliente à vontade. A única coisa que você faz quando for abordar um cliente é só você fazer o seguinte: olha, seja bem-vindo, meu nome é Zanca, tá? E aqui eu estou aqui para lhe ajudar. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Mas tem vendedor que eu chamo de vendedor radar. O cliente entra na loja, ele vai atrás do cliente. O cliente vira à direita, ele vira à direita. O cliente vira à esquerda, ele vira à esquerda. Não é assim hoje em dia. O cliente quer liberdade dentro do estabelecimento. E outra, se ele não tem o espaço para ele andar dentro da loja, você é um atendente de balcão, aprenda a ser um pouco mais simpático. Pare de falar, pois não. Fala, olha, bom dia, meu nome é Moisés, meu nome é Zanca, e que posso ajudar, né? Nesse momento, se você está atrás do balcão, tá? Eu estou aqui para lhe atender. Esse é o grande diferencial hoje em vendas. Na época de crise, essa abordagem diferenciada é o que cativa o cliente. Porque se você não conseguir cativar o cliente, o concorrente vai cativar ele. É verdade. Né? Então veja só, para cativar o seu cliente hoje, você precisa de uma coisa muito bacana. Aliás, duas: empatia e simpatia. Empatia é você se colocar no lugar do cliente, conhecer o cliente, a necessidade dele e ser o solucionador do problema dele. Isso é empatia. Agora, simpatia é aquela coisa de personalidade, né? Você ser simpático. Sorriso, não importa como é que você está de crise ou não, como é que está a tua cabeça, se brigou com a esposa, chutou o cachorrinho em casa, você está num trabalho, você tem que ser simpático com todo mundo, simpático com seus clientes, simpáticos com seus colegas de trabalho. Na época de crise, certas coisas quebram todo esse tabu de crise e faz você vender, entendeu? Então, dá um joinha aí se você está entendendo aí o que eu estou falando, tá? Porque é importante. E outra coisa, em época de crise, você precisa também fazer uma coisa: busque parcerias. Tem empresas aí que estão precisando de ajuda também em alguns setores. Busque parcerias com outras pessoas, talvez outros que sejam do mesmo ramo que você. Em época de crise, onde as coisas estão diminuindo, o cliente está comprando menos, inclusive hoje, porque ele só compra o que é necessário. Então, por isso que você tem que agregar valor, benefício para o seu produto, porque o cliente não compra custo, ele compra investimento, ele não compra valor. Tá certo? Nós não vendemos custo, nós vendemos valor, então nós precisamos entender isso. Crie parcerias com outras pessoas, outras empresas, invente alguma coisa. O brasileiro é o ser humano mais criativo do mundo, verdade. Tá? Então se você está vendendo alguma coisa e acha que está em época de crise, e o que acontece? Você então tem que se inovar, ter uma reengenharia, né, mental, vamos dizer isso, inventei agora essa palavra, hein? Uma reengenharia mental, essa é boa, né? Ou seja, colocar coisas novas na sua mente para poder ganhar o seu cliente, tá? É assim que funciona, porque o cliente bem atendido volta sempre. O cliente bem atendido, ele vende para você, tá? E outra coisa, por falar em vendas, lembre-se que quando você for
fazer uma venda, a demonstração de um produto, nunca esqueça que o cliente compra primeiro você. Ele compra a sua imagem, né? Já dizia o meu pai, que a imagem, né? A roupa faz o monge. Por que ele quer dizer com isso? Que a roupa hoje, ela tem muito peso na abordagem. Então, o cliente ele precisa se sentir à vontade na sua frente também. Você tem que ser simpático. Isso é ganhar o cliente, cativar o cliente, tá certo? Outra coisa importante, isso chama-se marketing pessoal. Tá? É você vender você, a sua aparência antes da venda. Outra coisa para você fazer hoje em venda, quando as coisas estão complicadas, estão em crise na cabeça dos outros, não estão vendendo, né? Meu querido, crie canais de atendimento online. Meus amigos, eu quero dizer para você, vendedor, profissional de vendas, crie canais de atendimento e vendas online. A internet de 10 anos para cá, ela teve um boom muito grande. Muito grande. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Muita gente teve que ficar parada dentro de casa, empresas fecharam, muitos vendedores tiveram problema, né, financeiro por conta do Covid. E aí o que eles tiveram que fazer? Se reinventar. O vendedor profissional hoje, não estou falando amador, ele está sempre se reinventando para poder ganhar o seu cliente. Então criar canais de venda online, né, é muito bom, de atendimento online. Use as redes sociais, crie posts atrativos, crie situações, lives, faça um vídeo mostrando o teu produto, apareça nas mídias sociais. Hoje está muito fácil para você aparecer nas mídias sociais. Não fique parado. Não, às vezes as pessoas reclamam muito que não está vendendo, mas ele também não faz nada. Ele não mexe no mídia social, ele não faz uma propaganda, um post, uma live, ele não faz nada. Ele fica ali atrás do balcão esperando o cliente vir, e o cliente não vem mais como antes. O cliente agora está muito mais seletivo. O cliente sabe o que ele quer, quando ele quer e quanto ele quer pagar. Então, se você não estiver preparado para esse tipo de cliente, você está fora do mercado. Está entendendo? A crise vai tomar conta de você, da sua vida. Tem vendedor hoje que fica atrás do balcão esperando o cliente entrar e ir até ele. Não. Quando eu trabalhava atrás do balcão há uns anos atrás, não faz muito tempo, há uns 30 anos atrás, tá? Eu mesmo fazia os meus cartãozinhos, eu mesmo fazia os meus folhetos. A empresa não dava nada não, mas eu tinha que vender porque tinha meta para cumprir. E quando eu tinha que cumprir minhas metas, eu tinha que investir em mim. E esse é outro erro de vendedor que não investe nele mesmo. Ele acha que porque ele tem 20 anos de vendedor, de profissional de vendas, ele acha que ele não precisa se capacitar, né? Ele acha que não precisa treinar, ele acha que participar de palestra, de live como essa aqui é perda de tempo. Está errado. Esse tipo de vendedor vai ficar para trás. Meus queridos, nós estamos num novo mundo. O novo mundo exige um novo Brasil, um novo país. E esse novo país exige uma nova empresa. E essa nova empresa exige um novo perfil de vendedor. Aliás, de profissional de venda. Porque o vendedor ele vende uma vez só. O profissional de venda ele vende várias vezes para o mesmo cliente. E é assim que tem que ser. Gente, a gente tem que aprender muito hoje na área de vendas. Você já teve algum problema com vendedor em alguma loja? Escreve para mim aqui, faça uma pergunta aí que você tem. Qual é a sua maior dificuldade? Explica para mim, mostra aí no comentário aqui, escreve aqui. Se você já teve alguma decepção com o vendedor, já teve alguma decepção em alguma loja, são vendedores que não estão preparados, ficam ali atrás do balcão, não investem em capacitação. Então crie canais de atendimento online. Hoje existe uma coisa muito interessante, chama-se Marketplace. Olha que nome bonito. Marketplaces do mercado. É um tipo de venda onde você pode colocar o teu produto e eles vão vender para você. Tá? Magazine Luiza, Magalu, Mercado Livre, Shopee, você pode colocar os teus produtos lá. Até porque a internet hoje está um boom do negócio. Agora mais ainda com a tal da inteligência artificial. Gente, inteligência artificial vai fazer você vender pra caramba. Não importa se você tem crise ou não. Use inteligência artificial, pesquise na internet. Eu estava pesquisando aqui o ChatGPT quando ele saiu. Você digita uma pergunta, ele dá um texto completo para você. Agora já existem outras inteligências artificiais que o cara cria. A inteligência cria vídeo, cria imagem, cria post, cria texto, cria e-mail. Eles... Um louco, meu! Tá entendendo? Então aprenda a usar as redes sociais, as mídias sociais. O Marketplace ajuda muito. Facebook tem Marketplace. Coloque seus produtos lá para vender. Coloque na Shopee. E a Shopee, quando vende, ainda paga para você uma comissão também.
Tá entendendo? Então, o Mercado Livre, tem como você vender no Mercado Livre? Tem estratégias para você colocar o teu produto no Mercado Livre. Gente, tem nego vendendo agulha de costura, tá ganhando 5 mil, 10 mil reais por mês. Tá entendendo? Então, tudo é uma questão de você praticar o TBC. Sabe o que é o TBC? É praticar o seguinte: tira a bunda da cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. Vai correr atrás e não fique olhando para a crise, para a circunstância, para o mundo. Olhe para a solução, olhe para aquilo que pode te ajudar. É isso que vai acontecer, tá? Agora, quem fica olhando para a crise não vai dar certo, tá? Até porque nós somos vendedores com um novo perfil. Outra coisa, em época de crise, você precisa criar programas de fidelização. Sério, né? O que é programa de fidelização? Olha, começa a sortear brinde para o seu cliente. Ó, até tal valor, a empresa te dá um brinde X, mas dê um brinde que vale a pena o cliente comprar e voltar, né? Criar programas de fidelização significa você colocar algum tipo de sorteio para o cliente que comprar até tal valor, ou para o cliente que preencheu o cupomzinho, vai lá e compra, preenche o cupom. Isso são formas de você fidelizar o seu cliente. Tá entendendo? E isso em época de crise é muito bom. E outra coisa também que fideliza cliente é desconto. Mas isso eu vou dizer para você. Desconto é a última coisa na vida que você dá para o cliente. Porque se você der muito desconto, dá desconto com medo de perder a venda. Tem vendedor que dá desconto com medo de perder a venda. É porque ele não sabe negociar. Ele não sabe barganhar com o cliente. Então, quem perde com desconto? A venda, a empresa. Quem perde com desconto é a empresa e o vendedor. Então, a venda... Você pode dar desconto, é um diferencial, é um brinde muito bom, é um programa de fidelização, cria fidelização para o cliente, porque você deu desconto, legal, mas desconto é a última coisa que você fala em venda e mais nada. Primeira coisa que você faz quando vende, você já fala o preço, que é o preço mais alto. Quando você fala o preço mais alto, você dá um desconto mais baixo, 5%, 2%, 3%, a empresa te dá o limite de desconto para você trabalhar. É isso que tem que fazer, estou entendendo? Então, esses são os problemas das pessoas que têm dificuldade em venda, né? Não mexe em rede social, tem um marketing pessoal muito ruim, não sabe se vestir, não usa perfume, não toma banho, é complicado chegar na frente do cliente cheirando mal, tem mau hálito, né? Não sabe prospectar cliente. Gente, na época de crise, prospecção de cliente é importante. Você, para prospectar cliente, não é mais como antigamente, que a gente pegava a pasta, saía para a rua e ia vender. Entrava em qualquer lugar, falava com todo mundo. Prospecção de cliente hoje também mudou. Precisamos inovar nessa área também. Como que eu faço prospecção de clientes, Zanca? É muito simples, meu cliente. Primeiro de tudo, você tem que definir quem é o seu cliente. Qual o perfil do seu cliente para o seu produto. Não dá mais para sair vendendo, oferecendo o seu produto para qualquer um. Você tem que definir quem são os seus clientes, o perfil deles e quem é os clientes em potencial, que a gente chama hoje de persona. Qual é a persona? Que é o cliente especial, que é o cliente que vai comprar o teu produto, tá? Aí você vai começar a trabalhar o quê? A necessidade do seu cliente. Trabalhar também o benefício do seu produto. Tem muito vendedor aí na praça que vende produto, mas ele não compra o produto e nem usa o produto que ele vende. Nós temos que ser produto do produto. Gente, nós somos produto do produto. Eu preciso vender algo que eu conheço, que eu tenho benefício, que eu uso. É esse o grande diferencial. Mas tem vendedor que vende muita coisa que ele mesmo não usa. Tem vendedor de perfume que vende um monte de marca de perfume, mas ele não compra a marca de perfume que ele usa, que ele vende. Está entendendo? Isso é complicado. Se nós tivermos em época de crise, você para de vender por detalhes. E coisas muito pequenas que você pode mudar de uma hora para outra. E as vendas começam a cair. Essas são dicas para você trabalhar quando se dizem que estão em época de crise. Tá? Então essas são as dicas que eu quero deixar para você. Parceria. E outra coisa também que eu quero lembrar, estou lembrando aqui. Crie, se você não sabe abordar bem, crie um script de venda. Como você vai falar? Decore esse script de venda. Treine esse script de venda lá com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com a avó, com a sogra. Vai vender para elas. Treine o script de venda. Em época de crise, nós precisamos ser muito bem comunicativos e saber expor os nossos produtos, nossos benefícios dos nossos produtos de uma forma muito clara, muito objetiva, para o cliente entender. Tem coisa que você vai oferecer para o cliente. Tem vendedor que fala para o cliente é monossílabo. Ele fala, tá,
né? E ele não fala nada, porque o vendedor não sabe se comunicar. Tem que puxar o cliente para você, trazer o cliente para você, fazer pergunta para ele, forçar ele a falar para você saber o que ele realmente precisa. Tá entendendo? Então é isso, gente. Esse é o nosso bate-papo aí de como vender em época de crise. Guarde essas dicas para você. Até mais. Zanca Palestrante, desligando aqui.